Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Tulux e esse é o Momento do Conceito. Hoje nós vamos falar sobre Joana d'Arc. Então, se você não quiser perder nem um pouquinho da nossa conversa, se liga que depois da vinheta a gente volta a falar sobre esse assunto super interessante. Valeu! Nosso Momento do Conceito de hoje vai se voltar para a história de Joana d'Arc. Bom, por que isso? Porque Joana d'Arc era uma camponesa que se tornou guerreira e que depois foi santificada, justamente para entender como se dá esse processo e qual a inserção de Joana d'Arc na história da França. A história de vida de Joana d'Arc começa em 1412, no ano de nascimento dessa figura histórica, na comuna de Domremy, na França. Bom, Joana d'Arc já nasceu no contexto de desenvolvimento da Guerra dos 100 Anos, travada entre Inglaterra e França. Nesse momento, a sua comuna, a sua vila, foi arrasada pelas tropas inglesas e ela viu parte de sua família ser assassinada nos combates. Nesse momento, a partir dos 13 anos mais ou menos, ela afirma que foi visitada por anjos e por santos que pediam para que ela lutasse a favor dos franceses. Motivada então por essas mensagens que ela supostamente havia recebido do mundo espiritual, Joana d'Arc decide que aos 16 anos ela deve falar com o rei da França, o Carlos VII, para fazer alguma coisa por seu país. Bom, nesse meio tempo, ela corta os cabelos e passa a usar roupas masculinas justamente para se sentir mais confortável para assumir uma posição de destaque entre as tropas francesas. O fato é que aos 17 anos, o rei Carlos VII concede a Joana d'Arc armas, munições e soldados, e ela passa a liderar uma parte das tropas francesas nas batalhas contra os ingleses. Até o ano de 1429, aproximadamente, os franceses haviam perdido algumas batalhas e, consequentemente, perderam também alguns territórios para os ingleses. Nesse momento em que a Joana d'Arc assume uma parte das tropas francesas, ela passa a ter consecutivas vitórias. Coincidentemente ou não, o ânimo, a moral do exército francês estava abalada por conta dessas derrotas. No momento em que Joana d'Arc assume o comando, em volta de uma mística que ela havia sido contemplada com a missão de liderar os franceses diante dos combates com os ingleses e confirmar a soberania das tropas francesas nesse combate. Esse novo ânimo, que agora fazia parte do cotidiano das tropas francesas, acabou despertando entre os demais comandantes uma certa inveja, uma certa rivalidade com Joana d'Arc. Bom, fato é que o rei Carlos VII foi coroado, foi confirmado como rei da França, E quando ele caminhava até Paris para assumir definitivamente o trono, a tropa, qual Joana d'Arc estava também acompanhando o rei, foi vítima de uma emboscada e eles foram derrotados. Joana d'Arc foi ferida e foi aprisionada e, consequentemente, ela foi perdendo também um pouco do seu prestígio militar. Percebam como Joana d'Arc é uma figura emblemática. Para os franceses, ela era um ícone de vitórias porque ela liderou e deu novo ânimo aos combatentes. Já para os ingleses, no campo adversário da batalha, ela ainda era uma figura sem muita definição, porque não se sabia se ela havia pego em armas e estava à frente no combate ou se ela atuava no campo espiritual e psicológico. Bom, ponto. A partir do momento que ela foi capturada em 1430 pelas tropas de Borgonha, ela foi vendida aos ingleses por cerca de 10 mil libras, foi julgada e condenada por heresia e feitiçaria. Por isso a Joana d'Arc ela foi morta na fogueira. E relatos do inquérito da Inquisição mostram que ela, ao mesmo tempo em que estava sendo queimada, ela clamava por Jesus Cristo, porque ela entendia que ali havia cumprido a sua missão na Terra. Vista como uma bruxa a serviço do diabo pelos ingleses, a figura de Joana d'Arc
passou por um processo de purificação na França. Por quê? No ano de 1456, ela foi julgada novamente, depois de sua morte, evidentemente, foi julgada pelo Papa Calixto III e foi inocentada. A partir desse momento, ela passou a desfrutar de prestígio novamente na França. Tanto é que o Napoleão Bonaparte, em 1803, coloca a figura de Joana d'Arc como um símbolo nacional na França. E processo de revisão da figura histórica da Joana d'Arc não fica restrito apenas à história social e política da França. A Igreja Católica também vai rever a trajetória dessa figura emblemática para a história a partir do momento em que ela passa a ser beatificada, no ano de 1909. E já no ano de 1920, ela é canonizada pelo Papa Bento XV como Santa Joana d'Arc e vai ter o seu dia de culto no dia da sua morte, que é 30 de maio, lá do ano de 1431. É importante lembrar que essa figura histórica da Joana d'Arc, ela sempre será rememorada, porque nós temos exemplos como os cânticos de guerra da Primeira Guerra Mundial, que entoavam o nome de Joana d'Arc para dar um novo ânimo às tropas combatentes. Mas também no sincretismo brasileiro, onde a Santa Joana d'Arc ela vai ter uma associação com a orixá Obá, né, que é uma santa guerreira, uma entidade guerreira. Isso é importante porque essa figura histórica não vai passar despercebida, mesmo durante o século XX, onde serão feitos filmes, músicas, canções, né, jogos de videogame, onde essa figura vai aparecer de novo em destaque. Bom, nosso momento do conceito de hoje vai ficar por aqui. Eu adorei fazer e eu espero que vocês tenham gostado também, que isso acrescente alguma coisa no estudo de vocês. Vou pedir para quem gostou deixar o like, porque quando você deixa o joinha, o like ali, esse conteúdo fica acessível a mais pessoas que procuram por conteúdos de história. Beleza? Então muito obrigado, até semana que vem com um novo conteúdo de história. Valeu, boa semana a todos. Tchau, tchau!